Vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel. Meu Deus, nesse momento nós nos colocamos aqui, meu Pai, nos apresentando diante do Senhor, invocando o Teu nome, porque precisamos. Meu Deus, estamos numa construção de vida, estamos construindo o nosso futuro, como pregamos agora há pouco, no cultivo familiar, e precisamos do Senhor. Precisamos de tudo que o Senhor tem nos disponibilizado, de cada direção, de cada palavra, porque sim, precisamos constantemente está ativando dentro de cada um de nós esses tesouros escondidos. Meu Pai, cada um, Senhor, independente da idade, carrega com o Senhor tesouros escondidos, carrega coisas grandes, meu Pai, que só vão descobrir à medida que vão crescendo no Senhor, à medida que vão evoluindo no Senhor, à medida que vão progredindo. Quanto mais sobe, quanto mais cresce, maior é a visão, mais ampla se torna a visão, mais ela passa a entender do que ela foi feita, para que ela foi feita, do que o Senhor tem chamado ela. E eu peço, Senhor, eu peço que esse entendimento, ele venha tomar cada um dos nossos jovens. Eu oro, Senhor, para que haja esse despertar, e que através de cada mensagem, através de cada palavra que o Senhor tem nos dado, esse futuro venha a ser estabelecido, meu Pai, essa capacidade venha a ser desenvolvida, estes tesouros escondidos, meu Deus, eles possam ser apresentados diante do Senhor, meu Deus, e que assim possamos ver, Senhor, uma geração forte sendo estabelecida no nosso meio, possamos ver, Senhor, aqueles que irão impactar, aqueles que irão influenciar, aqueles que ocuparão o seu lugar, meu Deus, sendo levantados. Eu peço a bênção do Senhor, eu peço a unção do Senhor, eu peço a sua graça, que o Senhor se manifeste, meu Deus, e que esse período, ele venha ser um divisor de águas na vida de cada um. Eu oro por mudanças, eu oro por transformações, eu oro, meu Pai, por uma ampliação no entendimento, por um despertar em cada um, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos, meu Deus, e crendo desde já, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, no nome de Jesus, amém. Está ligado às nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? E então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, diga, eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu irei governar para a glória do meu Deus, amém. Você crê nisso? Sente-se, por favor, então. Eu quero falar um pouco mais com vocês. Nós pregamos agora há pouco no culto do cultivo familiar, e eu gostaria que cada um parasse e entendesse uma das palavras que nós falamos agora, até mesmo porque é o título da reunião. Diga comigo, no alto a sua visão é ampliada. Muitos, eles alegam, e eu já ouvi isso de vários jovens, que eles não vêem saída. Eles não conseguem ver uma saída, eu não consigo ver uma solução. Mas dependendo do nível que você está, na altura que você está, realmente você não consegue ver muita coisa. Realmente você não tem uma visão clara de muita coisa. Eu dava o exemplo hoje na igreja, que imagina que você saia lá na rua agora, e tenha a uns 10 metros na sua frente, uma caminhonete. E você comece a olhar ali, você vai ver e vai se conformar, e vai até mesmo aceitar que não, o máximo que eu posso chegar é esses 10 metros, porque eu não vejo saída depois. Tem ali, a caminhonete está ali, ela me mostra aquilo, ela estabelece aquilo diante da minha visão, e aí eu vou acreditar que é só até ali, eu não consigo enxergar que a rua continua depois dela. Eu não consigo enxergar que tem um caminho depois dela.
Então eu olho aquilo e falo, bom, só posso chegar até ali. Não tem mais para onde ir, ali é o fim, ali acabou. Ali é o máximo. E se você sobe um pouquinho, não precisa subir muito, um pouquinho que você sobe e a sua visão agora, ela está acima daquilo, você começa a dizer, opa, peraí, não era esse meu máximo não? Não era esse o máximo que eu poderia atingir? Peraí, eu achava que eu só poderia caminhar mais 10 metros, mas eu estou vendo que tem mais um quarteirão inteiro aqui na minha frente. Então eu tenho mais 100 metros para poder andar. E aí, se você sobe, por exemplo, aqui no telhado da igreja, e você começa a olhar, você vai chegar à conclusão, não. Eu achava que 100 metros era o meu limite, era o meu máximo, mas eu estou vendo agora que tem quilômetros e quilômetros para serem andados. E aí, se você pega um avião, e você começa agora a sobrevoar, você vê que você não está limitado àqueles 2, 3 quilômetros que talvez sua vista conseguiu alcançar, e que tem muito mais. Então, quando você vê uma pessoa que não está tendo saída, quando você encontra alguém que não vê saída, é porque a condição que ela está ainda é muito baixa. Então, quando eu chego e diante de algo que eu não vejo saída, eu preciso ir para o alto, porque ali a minha visão será ampliada. Então, quando eu chego diante de um problema, quando eu começo a enfrentar uma situação que eu não consigo ver saída, eu não consigo ver solução, eu tenho uma alternativa, subir. Porque quanto mais alto eu subo em Deus, quanto mais eu cresço em Deus, mais visão eu tenho. E aí eu começo a ver saídas aonde não tinha saída. Eu começo a ver solução aonde não tinha solução. Eu começo a ver mudança onde não tinha mudança. E o problema de muitos jovens hoje que estão em depressão, o problema de muitos jovens hoje que já não consegue esperar nada da vida, que não consegue olhar e ver além, ele não consegue ver uma saída, talvez para o problema emocional dele, para o problema sentimental que ele está vivendo, o problema financeiro que ele está passando, a falta de realização. Ele não consegue encontrar uma saída porque ele vê a vida de outros caminhando e a dele continua no mesmo lugar. Ele vê a vida de outros andando e a dele está lá estagnada. E ali ele vai, ao invés dele crescer, ao invés dele subir, ele vai se retraindo. E quanto mais baixo você estiver, menor será o alcance da sua visão, menos você vai ver. É por isso que nós vemos o índice de suicídio entre jovens aumentando. É por isso que nós vemos esse isolamento social, aonde muitos preferem viver no mundo virtual, aonde hoje a realidade aumentada, ela tem sido a saída de muitos que passam lá 10, 12, 13, 14 horas, 15 horas, no mundo paralelo, isolado, aonde o computador dele, a televisão dele, o videogame dele, o óculos de realidade aumentada dele, é a única coisa que ele tem, ele não sai dali. E tudo isso por quê? Porque quando você vai conversar, não vê saída, não vê solução, não consegue ver uma outra alternativa. Mas aí você para analisar o nível que ele está, você chega à conclusão, é um nível muito baixo. Nessa altura você não vê muita coisa mesmo. Nessa condição você não vê muita coisa mesmo. Nesse nível que você colocou a sua vida, a sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus, o nível de vida que você está, a altura da vida que você está, não dá para ver muita coisa mesmo. Então, eu quero ler isso aqui com você, porque Deus colocou coisas grandiosas dentro de cada um de nós. Deus, Ele colocou tesouros escondidos dentro de cada um de nós. E quando nós lemos Isaías 45:3, diz assim, ó: darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Deus fala de riquezas aqui, de tesouros escondidos, encobertos.
Então, quando eu olho para qualquer pessoa, independente da idade dela, da condição dela, independente da família que ela veio, independente do cenário que ela foi criada, independente dos traumas, das dores que ela passou, que ela enfrentou, sempre que eu olho para alguém, eu vejo isso aqui. Eu acredito que existem muitas coisas colocadas por Deus, que no nível em que nós estamos, nós não conseguimos ver ainda. Eu acredito que tem muitas coisas colocadas por Deus, que na condição em que nós estamos, nós desconhecemos. No nível em que nós estamos, nós desconhecemos, mas à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos subindo, a visão vai sendo ampliada e nós começamos a ver que a vida, ela tinha mais do que nós esperávamos. E aí nós começamos a ver que a vida, ela tinha mais, que a minha capacidade, ela era maior, que a minha condição era maior. Mas o problema de quem não quer crescer é exatamente esse. O problema de quem não quer avançar, o problema de quem não quer evoluir, o problema de quem quer ficar num nível raso, comum, mediano, ou até mesmo medíocre, fazendo o que todo mundo faz. Por que que Zaqueu viu Jesus? Por que que ele conseguiu se destacar na multidão? Porque ele subiu para um nível em que a multidão não estava. Lá em cima, tanto a visão dele para com Jesus e tanto a visão de Jesus para com ele foi mudada. Ele via mais Jesus daquela condição e Jesus via mais ele. Foi por isso que dentre toda aquela multidão, ele virou e disse: me convém hoje dormir, ficar na sua casa. Me convém hoje ir para a sua casa. E como que terminou a história? Diga comigo hoje: houve salvação nessa casa. Ah, parece que Jesus não me vê. Mas, dependendo do nível que você está, tanto para você ver Ele como para Ele te ver, fica complicado mesmo. Ah, parece que Ele não faz nada por mim. Mas dependendo do nível que você está, cercado por uma multidão, sendo igual a todo mundo, tanto a sua visão dEle como a visão dEle para você é prejudicada. A visão de Jesus foi clara para o Zaqueu, e a visão do Zaqueu foi clara para Jesus pelo nível que ele estava, a altura que ele estava, onde ele subiu. Aquilo doeu, ele escalou uma figueira brava, aquilo deve ter machucado ele. Ou seja, ele fez, não era o que todo mundo estava fazendo. Ele teve enfrentamentos que nem todo mundo estava tendo, ele teve que enfrentar algumas dores que nem todo mundo estava enfrentando, mas ele também pôde ver algo que nem todo mundo estava conseguindo ver. Então eu creio nisso, eu acredito muito nisso. Quando eu olho para uma pessoa, eu acredito que não é só aquilo. Quando eu vejo alguém, eu acredito que não é só aquilo que ela está tendo, que ela está vivendo, porque isso eu levo para a minha vida e consequentemente para a vida de todos que cruzam o meu caminho. Eu sei que aquela vida tem mais para oferecer. Eu sei que aquela pessoa tem mais para fazer. E quanto mais você cresce, mais você vê. Eu falava ainda hoje, eu tive um testemunho, e eu falava desse testemunho. Quando nós inauguramos a igreja, lá em Osasco, no primeiro dia, quando foi o dia da inauguração, teve uma pessoa que naquele primeiro dia, ela fez algo. Quando a bispa começou a anunciar aqui que às 18 horas ia ter a inauguração da igreja, e que nós estávamos nos movendo numa ação generosa, plantando uma boa semente naquele bebê que estava nascendo, teve uma pessoa que estava no culto aqui, e que ia participar da inauguração à noite, que ela naquele momento decidiu dar tudo o que ela tinha. E ela falava, era algo equivalente a R$2.500 mais ou menos, e era o tudo dela, era o máximo que ela acreditava que ela poderia fazer ali, era o máximo que ela poderia dar ali, a visão dela, o resultado que ela tinha, aquilo era o máximo, e ela pegou, foi lá e fez. Ela pegou, foi lá e fez.
Mas essa pessoa nunca mais parou de crescer em Deus. E ela foi vendo que quanto mais ela crescia, mais ela via que ela poderia alcançar. Mais que ela via que ela poderia alcançar, mais ela via que ela poderia alcançar, mais ela via que ela poderia fazer. E aquilo foi despertando dentro dela. O interesse em pagar o aluguel da igreja, o interesse em financiar muitas coisas dentro da igreja. E ela foi fazendo, e ela foi indo. E quanto mais ela crescia, mais ela via que ela tinha condição para mais. E que Deus estava levando para mais. Quando a bispa trouxe a palavra dos governadores distritais, daquelas pessoas que se colocariam como governadores distritais, assumindo todo o compromisso da igreja inteiro. Então, a Taquari tem um pão, cada congregação tem um pão, e Osasco também tinha um pão ali. E o valor para que Osasco fique aberto mensalmente era um valor. E essa pessoa veio e perguntou. O valor que a igreja gasta para permanecer aberta é R$ 26.468, se eu não estiver enganado. Entre todos os gastos da igreja. E quando foi ontem, essa pessoa que dia 13 de dezembro, quando nós inauguramos lá, ela tinha R$ 2.500, que era o tudo dela. Mas ela nunca parou de crescer em Deus. Então, quanto mais ela subia, mais ela via que ela tinha condição. Então, quanto mais alta ela chegava, mais condição ela ia descobrindo. E que ela podia mais, que tinha tesouros escondidos lá, que lá no início ela não conseguia ver. Mas quando ela foi crescendo, ela começou a ver. Quando foi ontem, ela chegou na igreja e ela foi a governadora distrital do mês de maio inteiro. A pessoa que começou lá na inauguração da igreja com uma oferta de R$ 2.500, quando foi ontem, ela foi a governadora distrital de quase R$ 27.000. Pagando todos os gastos da igreja. Pagando todos os compromissos da igreja ali. E isso vem muito a calhar com o que nós estamos fazendo. Porque o problema de muitos não acreditarem mais em si. O problema de muitos não acreditarem que a vida pode ir além, que aquele é o máximo que eu tenho para dar, é o máximo que eu tenho para oferecer, isso aqui é o máximo que eu posso fazer, isso aqui é o máximo que eu posso atingir, está relacionado ao quê? Está relacionado à condição que ela está, ao nível que ela está. Talvez você está estabelecendo um limite porque você não cresceu. Você está estabelecendo uma condição máxima, achando que aquilo é o seu tudo, porque você não cresceu. Há tesouros escondidos aí. Há uma vida poderosa aí que só precisa ser ativada. Que foi o que aconteceu com essa pessoa. Em menos de 3 anos. Ela pôde fazer mais do que 10 vezes mais do que ela tinha feito no início. E como isso foi acontecendo? Quanto mais alta ela subia, mais ela via que ela podia ser capaz de ir além. E de ir além. E ela foi indo, e ela foi indo, e ela foi indo, até chegar no nível que chegou ontem. E aí você acha que depois disso, isso cessa? Claro que não. E aí agora ela vai crescendo, ela vai expandindo. E ela vai avançando, e ela vai indo além. Então, eu quero ler isso aqui com você. 1 Samuel 9, eu vou ler do 2 ao 21. Ontem, eu estava ainda no carro, e eu estava ouvindo a palavra, para o culto de hoje. E ainda não tinha em mente o que eu ia pregar aqui. E eu estava ouvindo a palavra, e a hora que a bispa chega nesse ponto, de Saul, com Samuel, ali eu percebo o Senhor me dando algumas direções para mim, para a minha vida, e eu entendo que era o que eu deveria focar e trazer hoje. E desde ontem Ele vem trabalhando essa palavra comigo. Por quê? Porque Saul era um que, na condição que ele estava, no nível que ele estava preocupado com coisas pequenas. Ele estava tratando sem saída algo que era insignificante.
quando Deus tinha o que era de mais importante em Israel para ele. Ele estava preocupado com 2 jumentas que haviam se perdido, quando Deus tinha toda a nação para que ele liderasse. Ele estava preocupado com algo tão pequeno, ele estava envolvido com algo tão pequeno, porque ele não conseguia ver, ele não conseguia compreender, ele não tinha noção de tudo aquilo que Deus tinha para ele, de tudo aquilo que Deus queria realizar por intermédio dele. E aí vamos lá. Ele tinha um filho chamado Saul, moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então você vê um rapaz alto, bonito, que qualquer um que olhasse para ele, certamente via, esse cara aí tem potencial. Como talvez muitos que olham para você, que começam a conviver com você, olha e fala, não, tem potencial para ir além, tem potencial para viver mais, tem condição para viver mais. Começa a ver que não é só isso aqui. Você vê que a Bíblia, ela dá detalhes aqui. Ele era bonito, não tinha ninguém tão belo quanto ele. Do ombro para cima, ele se sobressaía sobre qualquer outro do povo. O mais alto batia no ombro dele, não tinha ninguém mais alto que ele, mais belo que ele. Mas, dependendo da condição que você está, você não consegue ver nada disso. Dependendo do nível que você está, você não consegue ver nada disso, que era o que acontecia com Saul. Aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho, leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Salim, mas as jumentas também não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele, vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu, nessa cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo, mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossa sacola acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul, tenho ainda em mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos falar com o vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo, você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava um homem de Deus. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam para tirar água e lhes perguntaram, o vidente está aqui? Elas responderam, está, eis que ali vai ele à sua frente, vão depressa. Hoje ele veio à cidade, porque o povo, diga comigo, porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes, diga comigo, antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar. Porque ele tem de abençoar o sacrifício e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade, quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles, para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, diga comigo, o Senhor tinha revelado isso
a Samuel: amanhã, diga comigo, amanhã, a essas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, a qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo Israel. Diga a ele: livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Diga comigo: porque olhei para o meu povo e o seu clamor chegou a mim. Olha para você ver, o Saul não sabia disso, mas Deus já contava com ele. O Saul não se via assim, mas Deus já tinha planos altos com ele. Deus já tinha projetos altos, são os tesouros escondidos, que Deus planeja, que Deus projeta, que Deus cria, mas na condição em que nós estamos, Ele não pode revelar. Você vê que o Senhor já tinha todo um plano, o Senhor já tinha todo um destino, o Senhor já tinha todo um futuro. O Saul não conhecia, mas Deus conhecia. É o que Jeremias 29:11 diz. Porque sou eu que conheço os planos para você, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para lhes dar esperança e um futuro. Eu conheço o que eu tenho, você pode não saber, mas eu sei o que eu tenho com você. E quanto mais alto você subir, mais disso eu te revelo. E quanto mais alto você subir, mais disso eu te mostro. Já estava tudo preparado. Já estava tudo pronto. Então, o que impedia o Saul de viver a condição dele naquele momento? O que impede muitos jovens, velhos, adultos, muitas pessoas hoje de viver tudo o que o Senhor tem projetado para elas? A condição delas no momento, o nível delas no momento, a capacidade delas no momento. Ou não podemos esquecer da parábola dos talentos, que aquele servo, cada servo recebeu, diga comigo, de acordo com a sua capacidade. Um recebeu uma, o outro recebeu duas, o outro recebeu 5. Cada um de acordo com a sua capacidade. Então o Senhor já tinha tesouros ali para o Saul que ele não sabia. O Senhor já tinha planos para o Saul que o Saul não sabia. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu continuar. Vamos para o versículo 17. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis que o homem de quem lhe falei, este dominará, diga comigo, este dominará sobre o meu povo. O Saul estava procurando ovelhas, jumentas, que o pai tinha perdido. O Saul estava achando que se ele achasse a jumenta já era muito, e Deus estava dizendo: esse é o cara que vai dominar sobre o meu povo. O Saul estava caminhando, ele estava indo ao profeta, porque na cabeça dele, ele acharia as jumentas, e o Senhor estava levando ele ao profeta, porque ele dominaria sobre toda a nação de Israel. Muitas vezes nós estamos à procura de algo, estamos querendo algo, e o Senhor está dizendo: não, eu quero mais, eu quero te levar além. Você está preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo. Você está dando importância a isso aqui, eu estou dando importância ao que é muito mais importante. Você está preocupado se achar as jumentas está ótimo. Eu estou dizendo para você que as jumentas não importa nada, porque você vai encontrar um reino. O Saul estava atrás da jumenta e Deus estava levando ele a encontrar um reino. Ele saiu para procurar jumentas e voltou como rei. Quando que ele imaginaria que isso aconteceria? Quando que ele poderia imaginar que isso aconteceria? Eu saio para procurar jumentas e eu volto como rei? Mas olha aqui, no 18. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço que por favor me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Diga comigo: suba adiante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo, e pela manhã eu o deixarei ir, e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Eu lhe farei saber de coisas que você nem imagina. Suba por um lugar alto,
Suba para um lugar alto, porque eu trarei a você coisas que você nem imagina. Eu falarei a você coisas que você nem pensou um dia que você seria capaz. Eu entregarei coisas que nem na maior das hipóteses você conseguiu imaginar que você faria. Suba a um lugar alto, que eu vou dizer tudo o que está no seu coração, porque você acha que você já chegou no limite, você acha que você já viveu tudo, você acha que esse é o máximo que você pode encontrar. Suba para um lugar mais alto, e você vai ver que isso não é nada. Suba a um lugar mais alto, e você vai ver que você nem começou. Você vai ver que você está apenas iniciando. Vá para um lugar mais alto, e eu te farei saber tudo o que está no seu coração, todos esses tesouros escondidos. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou eu um benjamita, da menor tribo de Israel, e não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Diga comigo, por que então você me fala com tais palavras? Você pode ver que no nível que ele estava, na condição que ele estava, ele não conseguia mesmo compreender e entender. Para ele aquilo era uma loucura. Você acha, eu sou o menor do menor, da casa menor, da cidade menor, do lugar menor, do clã menor, da tribo menor, eu sou o menor. Como que você me diz essas coisas? Como que você me fala dessas coisas? Porque sim, se você não evolui, se você não cresce, se você não vai para um lugar alto, para a sua visão ser ampliada, quando você ouve falar que você pode ir além, você não acredita. Se você não sobe para um lugar alto para ter a visão ampliada, quando você ouve falar do que Deus pode fazer, quando a palavra vem, quando a direção vem, porque Ele não está preso a nada, tua idade não interessa para Ele, tua condição não interessa para Ele, se Ele está dando a palavra, quem acreditar vive, seja você jovem, velho, seja você o que for. Seja você de família pobre, seja você sem escolaridade, se a palavra vem e você crê nela, se a palavra vem e você acredita nela, você vive. Mas se você não cresce, se a sua visão não expande, se a sua visão não se amplia, você fica na condição que ele estava aqui. O profeta falando tudo que Deus ia fazer, ele dizendo, mas por que você fala para mim tais palavras? Porque realmente, dependendo do nível em que alguns estão, eles não conseguem acreditar nas mensagens que têm recebido. Dependendo da condição que alguns estão. Porque antes, diga comigo, antes do Senhor trazer para fora o que Ele colocou, diga comigo, primeiro, Ele me leva para lugares altos. Antes do Senhor trazer para fora tudo que Ele colocou dentro de você, Ele quer que você suba. Ele quer que você saia do nível da média. Ele quer que você saia da condição de comum. E quanto mais cedo você entende isso, mais rápido você começa a viver. Mais rápido você começa a atingir. Nada na Bíblia está por acaso. Quantos que querem viver tantas coisas? Querem alcançar tantas coisas, eu quero, tá lá jovenzinho, cheio de sonhos, tá lá com vários projetos, e eu quero isso, eu quero aquilo outro. E o Senhor está dizendo, então vá para um lugar mais alto. Talvez você está criando vários projetos, você está criando várias ideias, e você quer, eu quero ter uma condição melhor, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ser feliz, eu quero ser realizado. Eu quero mais, eu quero ir além, perfeito, mas o Senhor está te mandando subir, o Senhor está te mandando sair do nível que você está, porque muitos, eles não querem subir, mas eles dizem que querem muito da vida. Eles não querem subir, mas eles dizem que eles querem muitos resultados. Ele quer ter um relacionamento abençoado, quer ter um financeiro abençoado, ele quer ter uma vida abençoada, mas ele não quer subir. Ele diz que quer muito da vida, mas ele não quer sair do nível que ele está.
Samuel disse a Saul: você vai ser rei. Portanto, havia um rei lá dentro. Saul desconhecia. Quantas capacidades não há dentro de você que você desconhece? Quanta coisa Deus não plantou dentro de você que você não conhece? Quantas coisas Deus não estabeleceu aí dentro e você ainda não conhece, porque ainda você não atingiu o nível que Ele espera? Porque você ainda não cresceu, está envolvido em coisas que não deveria estar, está dando atenção a coisas que não deveriam estar, está preocupado com jumentas, está no nível da maioria, está fazendo o que a maioria faz, está realizando o que a maioria realiza. Diga comigo: Deus colocou dentro de cada um de nós riquezas infinitas. Dentro de Saul havia um rei, mas precisava ser puxado para fora. E a única maneira que o homem de Deus encontrou para puxar aquele rei para fora foi dizendo: vá para um lugar mais alto, suba lá, que depois que você subir eu conto tudo que está no seu coração. Havia algo grande, tinha que ser puxado para fora, mas não daria para puxar para fora no nível que ele estava. A direção foi: suba. Há coisas aí que o Senhor quer puxar para fora, há habilidades aí que o Senhor quer puxar para fora, há realizações poderosas aí que o Senhor quer puxar para fora, mas cresça, suba, senão não dá. Saia da média, senão não dá. Pare de ser comum, senão não dá. Senão não tem como. É lamentável. Saul depois usou mal aquilo que Deus colocou dentro dele. Mas quando Samuel revelou, aquele rei foi ativado no seu interior. Depois ele usou mal, ele se sabotou, ele sabotou seu destino, tudo bem. Mas quando o Samuel falou, ele ativou aquilo, porque sempre houve um rei lá dentro. Ele não era um pastor que ia ficar caçando ovelhas, caçando jumentas para o resto da vida. Havia um rei lá dentro que só precisava ser ativado, mas ele tinha que subir. Quantas coisas incríveis, poderosas, que talvez não tenha aí, você está com 15, 16, 17, 18 anos, começando a vida agora, e quantas coisas poderosas talvez não há aí dentro. Quantas coisas poderosas talvez não há estabelecidas aí dentro, que só precisam ser ativadas para a tua vida estourar, explodir, para que os resultados aconteçam. Só precisa ser ativado. Mas aí que está o grande problema. Todo mundo quer tesouros escondidos. Todo mundo quer que o Senhor tem. Todo mundo quer. Todo mundo sonha, deseja com aquilo que Deus tem. Só que quantos que estão indo, que estão crescendo, que estão amadurecendo, que estão evoluindo? Quantos que estão indo para esse lugar mais alto? Quantos que estão dando condições do Senhor revelar, do Senhor contar: suba filho, suba filha, e eu vou dizer tudo que está aí no seu coração? Mas quantos que não querem subir? Lembre-se, ninguém verá, diga comigo, ninguém verá coisas grandiosas num lugar baixo, aonde a maioria está, aonde os preguiçosos estão, aonde os acomodados estão, aonde os impotentes estão, aonde aqueles que decidiram viver na margem estão. Ali ninguém verá coisas grandiosas. Ali ninguém verá. Diga comigo, num lugar baixo, fazendo o que todo mundo faz, eu não farei grandes descobertas. Num lugar baixo, fazendo o que todo mundo faz, eu não farei grandes descobertas sobre o meu potencial, sobre o que Deus plantou dentro de mim, sobre o que Deus pode fazer por mim, o que Deus pode realizar por meu intermédio, o que Deus pode fazer na minha vida. Num lugar baixo, fazendo o que todo mundo faz, jamais eu conseguirei fazer grandes descobertas sobre a minha vida.
Porque é o exemplo que eu estava dando, você vai se limitar àquilo que você está vendo. Quanto mais baixo, menor o seu alcance, menos você vê. Menos você vê. Então não tem outra condição. O Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos, nos domínios celestiais. Está lá, está escrito isso. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aí você pode me perguntar, mas bispo, se alguém já foi abençoado com todas as bênçãos, se o Senhor já abençoou uma pessoa com todas as bênçãos, então por que é comum encontrar um monte de pessoas que ainda não estão vivendo tudo o que poderiam estar vivendo? Se o Senhor já abençoou com todas as bênçãos, por que é comum encontrar pessoas que não estão vivendo o que deveriam estar vivendo? Se Deus já colocou dentro de cada um de nós tesouros e riquezas e dons e talentos, por que é comum ver pessoas que não alcançam? Por que é comum ver pessoas que não vivem? Diga comigo, porque teremos que ativá-los através da fé que vem do ouvir a palavra. Deus já nos abençoou, mas agora eu ativo isso através da minha fé, ouvindo a palavra, crescendo, evoluindo, amadurecendo, porque se não for ativado, morre lá, mas nunca é revelado. Se não for ativado, você morre com aquilo, mas nunca é revelado. Por que que muitos, se já foram abençoados, não vivem? Porque agora você tem que ativar isso. Foi preciso ser ativado no Saul. Foi preciso ser ativado no Abraão. Tinha nações dentro do Abraão. Tinha nações lá dentro. Ele era um velho, se contentando com Eleazar, com o servo, achando que o máximo que ele teria era o servo. E o Senhor estava dizendo, rapaz, tem nações dentro de você. Tem povos dentro de você. Tem os hebreus, tem os árabes, tem todos aqueles que descenderam de Quetura, tem nações aí dentro. Assim como de Abraão veio as 12 tribos de Israel, de Abraão também veio as 12 tribos de Ismael, que é o povo árabe. E também veio os povos que se originou de cada filho que ele teve com Quetura. Você está aí, Abraão, reclamando, dizendo, é o servo, rapaz, saia para fora, saia dessa condição que te limita, expanda a sua visão, olhe para as estrelas do céu, olha para a areia da praia do mar, assim será a sua descendência. Ele estava lá, achando que era o servo, e o Senhor tinha nações para ele, mas aquilo precisou ser ativado por intermédio da fé. Aquilo precisou ser ativado por intermédio da palavra que ele estava recebendo. Aquilo precisou ser ativado. Então, diga comigo, eu terei e agirei de acordo com o que eu acredito. Se você acredita no que está escrito, é exatamente o que está escrito, o que está à sua disposição, que é possível a todo aquele que crê. E assim você vai criando, causando um futuro. Mas se por outro lado, você acredita em tudo que está acontecendo, em tudo que é falado a você, você vai ter o resultado disso, e você também estará criando um futuro. Diga comigo, meu futuro será grandioso. Aí você pode dizer assim, mas por que eu vou falar isso com tanta ousadia? Ah, o futuro só a Deus pertence. Não, o meu futuro será grandioso, eu estou criando ele agora. Eu estou estabelecendo ele agora. Não, porque o futuro a Deus pertence. Não, o futuro, ele está sendo alterado a cada dia, a cada decisão, a cada escolha que você toma. Você pode ter dormido ontem com um futuro, dependendo dos caminhos e direções que você tomou hoje, você está indo dormir com outro futuro.
Não é o futuro a Deus pertence, o futuro depende das sementes que estão sendo plantadas agora, das escolhas que estão sendo feitas agora. Existe um futuro que Deus estabeleceu, existe um futuro que Deus criou, mas existem vários outros futuros que você cria e ativa mediante decisões e escolhas. Então eu posso afirmar que o meu futuro será grandioso. Por quê? Diga comigo, porque eu creio e tenho plantado para isso através das minhas decisões diárias. Eu posso dizer que eu terei um futuro grandioso, poderoso e extraordinário. Mas por quê? Porque eu tenho plantado e trabalhado para isso em cima de cada decisão que eu tomo dia a dia. Toda decisão que eu tomo de não ser mais um, de não ceder à preguiça, de não fazer o que todo mundo está fazendo, eu estou plantando e criando algo. Todos os dias, se você não para de crescer, se você não para de avançar, eu lembro que teve um tempo da minha vida que eu acreditava numa coisa. E aí eu fui acreditando em outras, e eu fui acreditando em outras. Hoje eu acredito em muitas outras. Por quê? Porque é isso aqui. Diga comigo, todos os dias eu descubro mais e mais riquezas encobertas, tesouros escondidos. A palavra de Deus vem e ela ativa a minha fé. E essa fé vai me criando futuros cada vez melhores. Essa fé vai me criando um futuro cada vez mais promissor. Por quê? Porque se eu não paro de crescer, todo dia eu descubro mais e mais riquezas. Eu acreditava que eu poderia chegar até um nível, mas se eu não paro de crescer, eu vou acreditando que eu posso ampliar, que eu posso ir além, e que eu posso, e é onde nós vamos vendo, é assim que nascem os realizadores de sonhos, é assim que nascem os pagadores de conta, é assim que nascem os que irão influenciar, impactar, cobrir os 7 montes. É assim que nasce, porque você vai descobrindo dia a dia. Eu achava que antes eu poderia só ter para mim, porque antes eu não tinha nem para mim. E aí eu achava que se eu tivesse para mim, já era muito. Já era assim, o máximo, porque agora eu tenho para mim. E aí quando eu passei a ter para mim, aí eu comecei a ver que eu podia ter também para os outros. E que aí eu poderia não só realizar meus sonhos, mas realizar o sonho de outras pessoas. Eu poderia não só pagar minhas contas, mas pagar as contas de outras pessoas. Eu poderia ter para mim e ter para qualquer outro que precisasse. E aí você vai vendo que não restringe a isso. E aí você vê que você pode ter uma família, você pode ter um resultado, você pode ter uma condição. Por quê? Porque, diga comigo, a palavra de Deus ativa a minha fé, cria um futuro grandioso. E à medida que eu dou passos ousados e faço declarações poderosas, eu vou ativando mais. E eu vou ativando mais. E eu vou ativando mais. E daqui a pouco eu estou com uma idade ainda considerada pequena, mas fazendo coisas que gente muito mais velha não está conseguindo fazer. Como nós mostramos o testemunho da Maria na quarta passada, com 13 anos, com uma empresa aberta, pagando seu estudo, pagando suas coisas, organizando tudo, com um faturamento superior a R$2.000, com 13 anos. Por quê? Se a palavra vai entrando, e eu vou deixando ela ativar minha fé. E a minha fé vai se tornando cada vez mais uma fé viva. Filho, filha, ninguém te segura. Você não é novo demais. Se a palavra entrar e ativar o que está aí dentro, ninguém te segura. Você se torna o Jabes da sua casa. O que antes eram causadores de dores, agora se torna o mais ilustre de toda a família. Se a palavra entra, se ela ativa, ninguém te segura. Por quê? Porque você vai descobrindo cada vez mais sobre esse futuro. Cada vez mais sobre essa realidade.
cada vez mais sobre essa condição. É por isso que o Senhor está me chamando. Vá para um lugar alto e a sua visão vai ser ampliada. E você vai ver que a vida tem mais do que algumas jumentas para você. Vai para um lugar alto, amplie a sua visão. E você vai ver que a vida tem muito mais, porque foi o que Deus planejou, foi o que Deus preparou para você, do que esse simples resultado que você achava que seria o máximo já, se você tivesse. Você está achando que encontrar as duas jumentas é muito? Suba e você verá que tem um reino esperando por você. Você acha que se você conseguisse fazer isso ou aquilo já seria o bastante? Suba em Deus para ver só. Cresça em Deus para ver só. Que você vai ver que não tem limites. Que você vai ver que não tem limites. No nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. E eu quero que você preste bastante atenção antes de nós orarmos. Porque o Senhor, Ele tem trabalhado, e você, jovem, tem tido toda essa oportunidade, você que está me acompanhando de casa, você que está nas igrejas aí, vocês estão tendo essas oportunidades. É o que eu estou falando. Eu falei isso sábado, eu falei isso quarta passada. Vocês estão tendo oportunidade que os pais de vocês não tiveram. Vocês estão ouvindo e vendo coisas que a grande maioria da sua família não ouviu e não viu. É igual quando Jesus acaba de pregar e o povo começa: felizes, bem-aventurados são vocês, porque vocês estão vendo e ouvindo coisas que gente daria tudo para ver e ouvir e não puderam. Você está tendo a oportunidade de subir, de deixar Deus cavar dentro dessa vida aí, como ainda a bispo usava esse exemplo. E essa palavra, ela vem de volta, porque ela veio no início dos projetos de conquista, para nós criarmos o nosso futuro, e Deus traz ela de volta. E eu voltando lá naquele culto e ouvindo a bispa falar sobre isso, é exatamente o que o Senhor espera de nós. Quando Jesus, ele faz o primeiro milagre lá nas bodas de Caná, que ele transforma aquelas águas em vinho, e não qualquer vinho, um vinho de ótima qualidade, nós vemos que as talhas que Jesus mandou encher, elas eram de pedras. Hoje lá em Israel, eu estava ainda vendo, existe lá em Caná mesmo, onde se localizou Caná da Galileia, existe lá uma dessas talhas em exposição. Uma dessas talhas do tempo de Jesus. São pedras enormes, gigantescas, quase do meu tamanho, que elas eram escavadas. Era uma pedra bruta que eles iam escavando de cima para baixo, e eles iam fazendo aquele buraco nelas, para usar para purificação, como era de costume dos judeus naquele período. Então aquelas talhas precisavam ser escavadas, para que quanto mais elas fossem escavadas, mais águas cabiam. E aí nós aprendemos algo, né? Nós vamos descobrindo algo, que diga comigo, ao permitirmos que a palavra escave a nossa alma, dói, não dói? Você permite que a palavra vá escavando, dói, não é fácil, dói, você vai vendo, porque mudar dói, parar com algumas coisas dói, diga comigo, mas isso vai nos enchendo de Deus, porque quanto mais a pedra era escavada, mais água cabia. Tem muitas coisas que para você abrir mão na idade que você está, dói. Mas quanto mais a pedra for escavada, mais água cabe. E isso é incrível, porque eu estava lá ouvindo, e aí você vai ouvindo, e a palavra vai vindo,
e aí a sua mente vai ampliando, e aí você vai vendo coisas, e aí você vai tendo revelações novas em cima daquelas revelações que você está recebendo. Então, se aquelas pedras, elas comportaram toda aquela água para virar todo aquele vinho, foi porque alguém teve um trabalho violento para escavar ela. Alguém teve que gastar tempo ali para poder escavar. E é exatamente isso que o Senhor está querendo fazer. Comigo, com você. Diga comigo: o Senhor nos escava com a sua palavra, para depois nos encher com o seu Espírito até a borda. Então, o primeiro, o Senhor manda encher de água, da sua palavra, para depois, diga comigo, sermos transformados em vinho em outra pessoa. Então, primeiro você cava. Deixa Deus cavar aí, deixa a palavra escavar o que tiver que escavar. Deixa a palavra mudar o que tiver que mudar. Porque primeiro você é escavado, depois você é preenchido, depois você muda. Não tem como a transformação do vinho sem antes água. E não tem como ter água se antes não tiver um espaço que foi causado. Se Deus não conseguir abrir o espaço que Ele precisa, como que a palavra dEle me enche? Se a palavra dEle não me encher, como que ela me transforma? O Senhor está querendo escavar. Ele está querendo que você, quanto mais fundo você deixar Ele ir, mais da palavra dEle vai caber aí dentro. E quanto mais da palavra dEle caber aí dentro, quanto mais a palavra dEle entrar dentro de você, maior será a sua transformação. Porque se tivesse um buraquinho ali que coubesse 500 ml de água, teria 500 ml de vinho. Porque a transformação é proporcional ao que eu estou recebendo. A transformação é proporcional a quanto Deus está podendo trabalhar. Mas se Deus pôde transformar ali 120 litros d'água em 120 litros do melhor vinho, foi porque foi muito bem escavado. Foi porque cabia muito lá dentro. Então, o quanto que está cabendo aqui? O que sai, diga comigo, o que sai das talhas que foram escavadas é algo poderoso, é o melhor. O que sai de nós, depois que Deus pode nos escavar, depois que a palavra dEle pode ir fundo, é algo poderoso, é o melhor, é o que você nunca imaginou que poderia fazer. Depois da transformação, o que vem são resultados que surpreendem todo mundo. Por isso que Samuel disse isso para Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e com ele você profetizará e será transformado numa outra pessoa. E quando esses sinais se cumprirem, faça o que lhe pedir a ocasião, que Deus estará contigo. Que Deus estará contigo. E aí o Senhor muda o coração de Saul. Todos aqueles sinais acontecem naquele mesmo dia, e daqui a pouco Saul está profetizando com os profetas. Todo mundo começa a olhar e dizer: mas não era o filho de Quis? Não era o filho de Quis? O que ele está fazendo entre os profetas? Aquilo surpreendeu todo mundo. Aquilo surpreendeu todo mundo. Mas por quê? Porque aquela transformação pôde acontecer. O Senhor quer revelar coisas, o Senhor quer mostrar coisas, o Senhor quer levar. Eu acredito no Senhor levantando jovens cada vez mais poderosos no nosso meio, porque o resultado dessa transformação é o melhor. O resultado da transformação, ele é poderoso, ele é o melhor, é o máximo que você pode atingir. É o pleno potencial, é a plena capacidade. Diga comigo: à medida que eu deixo o Senhor trabalhar e fazer a obra que Ele quer fazer, sairá da minha vida tesouros escondidos. Se você deixa o Senhor trabalhar e Ele fazer o que Ele quer fazer, se você deixa o Senhor trabalhar e Ele fazer o que Ele quer fazer, o melhor é ativado aí dentro. O melhor é ativado dentro de você. O Senhor está falando de uma vida incrível,
Diga comigo, porque eu fui chamado para um nível muito mais alto. Diga, eu não sou comum, nem natural. Deus me chamou para o sobrenatural. E sabe o que me fascina? Porque era a pergunta que era feita no culto hoje, eu não separei aqui, mas você esteve no culto? Uma nova revelação, uma nova direção te fascina, ela tem que te fascinar. E sabe o que me fascina aqui? Porque para cada promessa feita por Deus, tem um sim e um amém da parte dEle. Tem um sim e um amém. Para cada promessa, para cada projeto, para cada sonho estabelecido por Deus, tem um sim dEle e um amém proferido por nós. Tem um sim e um amém. É o que Davi disse no Salmo 27. Eu teria perecido se eu não cresce. Diga comigo que eu viveria a bondade de Deus na exuberância da terra. E exuberância é grande abundância, é superabundância, é fartura, é riqueza, é vivacidade, é entusiasmo, é energia, é favor, é pujança, é vigor, é intensidade. Então, eu quero que você avance. Eu quero que você suba, porque você vai começar a descobrir muitas coisas dentro de si. Deixa a palavra ativar. Deixa a palavra de Deus ativar a sua fé, porque você vai começar a descobrir tantas coisas. Você vai começar a perceber tantas coisas. Você vai começar a ver que você pode fazer tantas coisas, que você pode realizar tantas coisas, que você pode operar tantas coisas. Deixa a palavra de Deus ativar a sua fé, porque o seu futuro depende disso. A vida extraordinária que você sonha depende disso. Existem muitos futuros e você pode escolher hoje, você pode decidir agora que o seu futuro será esse extraordinário, brilhante, poderoso, que viverá todos esses tesouros escondidos que o Senhor estabeleceu, que o Senhor colocou dentro de você, mas no nível que está não dá, está na hora de subir, está na hora de crescer, está na hora de ter a visão ampliada. Está na hora de chegar em Deus num nível que eu nunca cheguei. Está na hora de desenvolver em Deus uma condição que eu nunca desenvolvi. Está na hora de eu ser para Deus o cristão que eu nunca fui. Comprometido com Ele como eu nunca me comprometi. Para que Ele possa ativar essas coisas grandes, essas coisas poderosas que Ele colocou aqui dentro. E se eu cresço, eu descubro o que é. Se eu cresço, eu descubro o que é. Se eu cresço, eu descubro o que Ele tem. E aí, quando você descobre tudo aquilo que antes você olhava de longe, hoje você começa a olhar de perto. Quando eu comecei a descobrir coisas que eu olhava de longe, eu ficava ali, Senhor, será que um dia eu terei? Será que um dia eu serei? Será que um dia a minha vida? O que você via de longe, se você deixa Deus ativar, se você deixa Ele cavar, Ele te encher com a palavra dEle, Ele pode te transformar. E se Ele te transforma, o que sai é o melhor. Quantas coisas que um dia eu observava de longe, hoje eu vejo de pertinho. Quantas coisas que um dia eu olhava à distância, e eu ficava ali, sabe, até suspirando em relação àquilo, e hoje eu posso ver de tão perto. Antes estava tão longe de mim, hoje está tão perto. Antes eu ficava imaginando, será que um dia eu vou conseguir fazer? E hoje eu posso fazer tantas coisas, entregar tantas coisas, porque é isso, quanto mais você sobe, mais a sua visão é ampliada. E diga comigo, e quanto mais eu vejo, mais eu quero. Quanto mais você vê, mais você quer. E é por isso que nós temos que subir, no nome de Jesus. Amém?
com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados. Eu quero que você aproveite esse momento. Nós já vamos finalizar, mas antes eu quero que você peça isso para o Senhor. Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu quero subir. Porque eu sei que tem muitas coisas que se eu crescer no Senhor, que antes eu via à distância, agora eu começarei a ver perto. Que antes, Senhor, eu suspirava por elas, e agora eu vou poder realizá-las. Porque eu entendo que eu preciso disso, eu tenho que deixar o Senhor ter livre acesso para cavar o que tiver que cavar, para escavar o que tiver que escavar dentro de mim, porque eu quero, Senhor. E se eu tenho dificuldade em guardar a sua palavra, eu quero ter mais facilidade para isso. Se eu tenho dificuldade, Senhor, em deixar a palavra me encher, eu quero ter mais facilidade para isso, porque eu sei que é a partir dela que essas mudanças, que essas transformações acontecerão, e essas transformações, elas ativarão, elas atrairão o melhor, e eu quero, Senhor, eu quero isso, eu não quero ficar parado, eu não quero, Senhor, ficar estagnado, eu não quero terminar os meus dias e saber que eu não vivi tudo que eu poderia viver, eu não quero, Senhor, eu não quero terminar os meus dias e saber que eu não realizei tudo que eu poderia realizar, que eu não atingi tudo que eu poderia atingir, porque ao invés de crescer, ao invés de avançar, ao invés de amadurecer, eu me conformei, Senhor, em um padrão baixo, miserável, eu me conformei, Senhor, em uma realidade pequena, eu me conformei, Senhor, em ficar correndo atrás das jumentas, atrás de coisas insignificantes, quando o Senhor tinha algo poderoso para mim. Eu não quero, Senhor, não me deixa perder o destino, não me deixa, Senhor, peça isso para Deus, fala, Senhor, não me deixa, o Senhor tem um futuro maravilhoso, o Senhor estabeleceu um futuro, não me deixa perdê-lo, Senhor. Não me deixa por escolhas erradas, não me deixa por decisões erradas, não me deixa, Senhor, não me deixa criar um futuro diferente, não me deixa estabelecer um futuro diferente. Eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu não vou perder tempo, eu não vou perder vida, eu não vou perder oportunidades, eu não vou, Senhor, eu não vou perder oportunidades. Eu quero ir além, Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu quero avançar, Senhor, eu quero construir algo poderoso, Senhor. Eu sei que o Senhor tem mais do que eu tenho vivido, eu sei que o Senhor projetou coisas maiores, e chegou a hora de eu crescer, chegou a hora de eu ser elevado a um nível mais alto, chegou a hora do meu nível de comprometimento, de entrega aumentar, porque eu quero, quanto mais eu vejo, mais eu quero, e eu quero, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais da sua presença, eu quero mais da sua visão, eu quero mais do seu discernimento, eu quero mais do seu Espírito, eu quero, Senhor, eu quero poder ir além, eu sei que esse não é meu limite, essa não é a minha capacidade máxima, esse não é o cenário em que o Senhor estabeleceu como ponto-alvo da minha vida. Tem muito mais para ser vivido, tem muito mais para ser conquistado, tem muito mais, Senhor, e eu quero poder ser levado para lá. O Senhor levou Saul para esse lugar, o Senhor levou Abraão para esse lugar, o Senhor levou a sunamita para esse lugar, o Senhor levou a viúva de Sarepta para esse lugar. Eram realidades que elas não conheciam, que eles não conheciam, mas quando aquilo foi ativado, o Senhor os colocou lá. Então leva, Senhor, leva o nosso povo, leva, Senhor, as nossas igrejas, leva, Senhor, os nossos líderes jovens, leva, Senhor, os nossos jovens para esse lugar ainda desconhecido,
esse lugar que nem eles imaginariam que poderiam chegar, nesse nível de impacto, nesse nível de influência, nesse nível de contágio, Senhor, nesse nível de vitórias, nesse nível de realização. Leva cada um, Senhor, desperta cada um, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, e que ninguém saia daqui da mesma maneira. Meu Deus, que ninguém deixe essa oportunidade passar. É o Senhor dizendo: suba e eu te mostrarei o que eu tenho para você. Suba e eu te farei conhecer. Suba e eu te farei conhecer o que você nunca imaginou que seria capaz. Eu contarei tudo o que está no seu coração. Eu te revelarei os tesouros escondidos. Então apenas cresça, meu filho, minha filha. Apenas suba, saia do nível da maioria. Você não é comum. Eu não te fiz para ser comum. Eu quero o sobrenatural. Então também haja e se porte de maneira que atraia esse sobrenatural. Em o nome do Senhor Jesus, eu entrego, Senhor, a vida de cada um. Eu oro por esse grande despertar, que o Senhor continue falando, e que isso vá impactando cada vez mais, e que todos possam romper, ir além, subir, em o nome de Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos, e crendo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus.